o capítulo 19 ele continua a saga, ele continua a história de um dos patriarcas do povo de Deus, que é Jacó. Ele vai do capítulo 33 ao capítulo 37, ele pula o capítulo 36. Mas é muito interessante o desenvolvimento. Você sabe que a gente fala mais do livro de Gênesis, do livro e sobre os patriarcas do que qualquer outra pessoa, por conta de toda a sistemática que envolve a vida deles. São vidas muito complexas, são muito distintas da nossa vida e, ao mesmo tempo, são vidas muito ricas em conhecimento, em sabedoria que podem ser passadas para a gente. E a saga de Jacó é muito interessante porque ela continua e Jacó chega a uma cidade chamada Siquém. Bom, naquele tempo, você chegar num local assim, não era como hoje, né? Que tinham estados, nós temos um estado pré-determinado, temos leis específicas, mas as pessoas chegavam a um local, ele compra já um local para ele morar, compra a 100 pratas, diz, né, a Bíblia, e aí ele começa a habitar nesse local. E Jacó ele já tinha as mulheres dele. Jacó é o único patriarca que casou com mais de uma mulher ao mesmo tempo, né? Porque o Abraão ele teve filhos posteriormente à morte de Sara. Mas ele chega lá e ele tem um mareado de filhos. Mas ele tinha uma filha. O nome dela era Diná. E aí Diná, um belo dia, ela queria conhecer as mulheres da terra, diz a Bíblia. E quando ela sai para conhecer as mulheres da terra, algo que é meio anacrônico para a gente, né? Meio fora de tempo para a gente entender, que era um absurdo na época, hoje é um absurdo triplicado, multiplicado por 1000. Ela é abusada pelo conde local, pela pessoa que coordenava localmente. E isso causou muita dor, né, na família de Jacó. Só que aí depois disso parece que o rapaz se enamora da menina. Não sabemos até que ponto ele realmente se enamorou dela e por qual motivo ele se enamorou dela. E a Bíblia discorre que ele até tenta fazer uma ponte, o pai do pai dele, para que ela seja dada para ele por mulher, por esposa. E aí eles chegam a Jacó, e é uma das coisas acho, mais interessantes da Bíblia, porque assim, é muito fora de contexto. Para a gente aplicar isso nos dias de hoje, a gente tem que fazer realmente um dualismo e trazer para os dias de hoje de uma outra maneira. Mas ele tenta fazer com que as famílias se unam e que aquele erro, aquele crime, aquele pecado seja mais apagado. E aí acontece uma coisa na vida da família de Jacó. 2 filhos de Jacó, eles aceitam que eles entrem para a família deles, mas dizem, ela não pode ficar com vocês porque vocês são incircuncisos. Para quem não sabe, os judeus até hoje eles circuncidam, né? Cortam o prepúcio dos homens. E aí, o que é mais interessante é que pessoas mais velhas, né, sem anestesia dos dias de hoje, eles aceitam ser circuncidados, a cidade inteira de Siquém, para entrar na família de Jacó. E para que eles habitassem conjuntamente. Eles aceitaram isso. Não, a gente vai fazer isso. E levou a cidade inteira, todos os homens, a fazerem isso. E eles agem como Moel e circuncidam todo mundo. Só que aí eles utilizaram, na verdade, esse argumento não com o objetivo de fazer com que as pessoas se convertessem a Deus. No terceiro dia, quando a dor estava mais intensa, 2 filhos de Jacó passaram a espada todos os homens da cidade. Eles mataram todo mundo, depois chamaram os irmãos e depois pegaram todos os bens deles. Todos os homens da cidade morreram e ainda pegou todos os bens que eles tinham. Jumentos, mulas, ovelhas, tudo que eles tinham é levado. E isso causa uma dor muito profunda em Jacó. Não que ele concordasse que a filha dele tivesse sido abusada, né? A filha dele já estava morando até com o rapaz. Mas Jacó para e olha para a descendência dele. E a irmã White ela fala que isso é até um fruto da poligamia, de você ter uma preferência de filhos, uma série de coisas. E Jacó, né, que tinha tido aquela vida meio conturbada, né? E a irmã White ela fala uma coisa que é muito interessante, que enquanto um dos irmãos, né, depois ela faz esse paralelo, o irmão de Jacó, ele resolveu afastar-se das bênçãos celestiais,
Ele fala que Jacó, mesmo da maneira errada, ele quis permanecer ao lado de Deus. E aí até eu fiz uma reflexão, né? Eu falei, é verdade, é melhor que a gente, que é pecador. Tem até muita gente hoje em dia que critica muito a igreja, né? Mas eu falo assim, é muito melhor você permanecer ao lado de Deus. Às vezes até pelos motivos, pelos afazeres errados, que com o tempo o Espírito Santo vai trabalhando em você, do que você simplesmente negar aquilo na sua vida. E ela fala que foi isso que aconteceu. Esaú, ele negou aquilo na vida dele, Jacó permaneceu mesmo da maneira errada, fazendo coisas erradas. E aí, Jacó tem um profundo sentimento de pesar, porque ele tem medo de que a família dele seja toda morta, e ele é quem daria vida, né, ao Messias posteriormente. E ele, triste, solitário, chateado, com medo, ao mesmo tempo preocupado com o caráter dos filhos, o que estava acontecendo com os filhos dele para que eles estivessem assim. Deus o chama, ele vai de novo a Betel. E ele faz um novo voto com Deus, que era o mesmo voto anterior. E aí ele fala assim, me entrega agora todos os deuses que nós temos estrangeiros. Ou seja, a família dele ainda mantinha alguns deuses estrangeiros em sua casa, em sua residência. Era o secularismo, né? Entrando dentro da casa, entrando na casa de Jacó. Uhum. E aí ele pega esses deuses e as pessoas entregam os deuses e ele fala assim, os deuses e os brincos, e ele enterra junto a um local, que até fala que ali próximo ele cria um poço, né? É um poço que 17 séculos mais tarde Jesus se assenta. E é muito interessante essa parte da vida de Jacó, porque foi a parte em que ele, preocupado com o que estava acontecendo, ele resolveu voltar-se para Deus. Estava tudo caindo, tudo acabando, a filha dele tinha sido abusada. Aí ele pensa assim, vamos melhorar, então acaba que ela acaba casando com o rapaz, depois matam a família toda de que estão lá, e os filhos dele pegam tudo, ele viu o ódio, ele viu o sangue na mão dos filhos dele, e quando ele pensa tudo acabando assim, ele resolve fazer um pacto com Deus. Ele não se escondeu, ele não saiu criticando, não tentou justificar os atos dos filhos, não tentou justificar os seus próprios atos, mas sabia que seria escolhido não pelos seus atos, mas porque ele acreditava em alguém que era verdadeiro. E aí ele permanece com Deus, faz o voto com Deus, e a família dele começa a habitar ali próximo. A Bíblia até fala que o pessoal ficou com medo deles, né? Que é por isso que Deus colocou o temor no coração de todos eles, e que é por isso que ninguém se vingou e matou a família de Jacó. E aí depois disso acontece um fato que é muito interessante. A Bíblia, nós falamos sobre um dos personagens que para mim é um dos personagens mais... É o primeiro personagem na Bíblia que na verdade não é imputado nenhum tipo de erro nele. A Bíblia não narra os erros dele, é o primeiro de todos eles. Se você contabilizar todos os outros patriarcas, todos eles têm erros, né? Um dos patriarcas tentou vender a mulher, tentou ganhar dinheiro com ela, o outro tentou fazer isso, o outro tentou fazer aquilo, um engana. Esse especificamente, porque aí Jacó, ao contrário do que todo mundo imaginava, que ele ia dar preferência a um dos filhos, ele na verdade é o primeiro que faz com que todos eles sejam agora patriarcas de uma nação. Então é por isso que até se formam as tribos, né? Porque ele muda o nome dele de Jacó, Deus muda o nome dele de Jacó para Israel. E aí agora todos os filhos dele são escolhidos. Ao contrário dele, que teve que se degladiar com o seu irmão, e aquilo deve ter doído nele, ele agora, todos os filhos dele fazem parte da nova aliança de Deus. E graças também a esse voto que ele fez. E aí eles começam a contabilizar uma história que para mim é uma história assim, das mais interessantes e também anacrônicas de todas, né? Naquele tempo, só para a gente fazer um detalhamento, o pai ele escolhia e dava o direito de primogenitura a um dos filhos. Geralmente era para o filho mais velho. Eu não sei se você é o filho mais velho, Nicolas, da sua Sou, casa. Você é o filho mais velho? Geralmente os filhos sou. mais velhos são mais bonitos, são mais inteligentes, são mais legais que os outros. Ô, Então, Glória. então por isso, geralmente se entregava para o filho mais velho. Também que o filho passava mais tempo com o pai e fazia aquela coisa. Uhum. E aí, eles veem que, sem querer, ou de maneira até não pensada antes, que Jacó ele tinha uma preferência por um dos filhos dele, que era filho da mulher que ele realmente amava. Jacó, porque não sabe, casou duas vezes.
E não por culpa dele, tá? Ele foi enganado da primeira vez que ele sempre quis uma das mulheres. É o cara que foi mais apaixonado da história da Bíblia durante muito tempo. Assim, ele é apaixonadíssimo. Apesar do pai Guerreiro. dele ser o primeiro a ter orado pela mulher para que ela tivesse filho, né? Mas ele era apaixonadíssimo por ela. E assim, ele trabalha 14 anos por ela, que não, parece que não são nada. E ao cabo de 7 anos, que ele achava que ia casar com a mulher que ele amava, ele entrega uma irmã para ele, ele não sabia que era irmã, porque naquele tempo se colocava um véu, não sabia quem era. E aí depois ele trabalha mais 7 anos para ficar com a outra. E era a mulher que ele realmente amava. E aí ela tem um filho, que dela era o primogênito, né? E esse era o José. E José, ao contrário dos irmãos que tinham matado pessoas, que tinham feito isso, aquilo, outro, José era aquele menino doce. Era aquele menino tranquilão, inteligente e gostava de ficar ao lado do pai. E aí o pessoal começa a ter um pouco de ciúme, ou muito ciúme de José, porque até então todos eles eram filhos de Lia. Até então todos eles eram filhos da mesma mulher, então todo mundo estava de um lado só. Já tinha tido filho até da concubina, mas não tinha tido filho de José. Ou não tinha tido filho de Raquel. E aí, de repente, tem um filho e esse menino, assim, ele surpreende todo mundo pelo modo dele ser, pelo caráter que ele tem. E aí os irmãos, a irmã fala, ficam com medo de que o pai desse a primogenitura, ou seja, desse a herança dele, a herança material dele, para José. Então José governaria sobre eles. Para completar a situação, José, esse menino doce, ele era metido a ter sonhos. Eu não sei se você já sonhou, Nicolas, e o sonho aconteceu. Mas Já. sonho, o sonho, acho que Deus fala com a gente até hoje, sonho, né? Minha mãe é muito ligada em sonho, então toda vez que ela sonha, fico preocupado. Ou muitas vezes feliz, mas tentando identificar o que é. Eu gosto até de identificar o que seria o sonho. E José, ele sonhava muito. E aí um dos sonhos dele, ele fala que o feixe dele cresce mais que o dos irmãos e todos os demais feixes se curvam a ele. E aí depois ele sonha de novo. E aí como se o sol, a lua e as estrelas todos se curvassem. Aí o pai dele, você está dizendo que todo mundo aqui, eu, seus irmãos, até eu e sua mãe, vamos nos curvar para você, meu filho? E aí ele, eu sonhei isso, eu não sei. E aí isso causa uma ira, os caras estavam doidos para bater nele, né? Ele era o mais novo em idade, apesar de ser mais velho da mãe dele, que era a mulher que ele amava, que o pai dele amava. Era o cara que ainda estava sonhando que todo mundo ia se curvar a ele. Então, ou seja, além dele ter todos os aparatos possíveis para ter a primogenitura, porque o pai gostava dele, era filho mais velho da mãe dele e tal, ele ainda sonha como se todo mundo fosse servi-lo. Então, os irmãos devem ter ficado chateados com ele. Você tem irmãos, Nicolas? Não? Tenho uma irmã só. Pronto. Ele é menino, né? Lá em casa somos 3 meninos. Então, assim, quando a gente ficava com raiva do irmão, a gente não resolvia dessa maneira. Um ficava com raiva, emburrado o dia inteiro, o outro lá, não sei o quê. Às vezes brigava um pouquinho quando era pequeno. Mas a gente não fazia o que os irmãos de José fizeram. E aí, um dia, os irmãos de José tinham levado. Naquele tempo, o bem era calculado em número de animais, que era a comida, era a força de trabalho. E eles ainda estavam em Siquém e sabiam tudo que os filhos tinham feito, e ainda tinha aquele medo. E eles estavam um dia apacentando o rebanho deles. E o pai, preocupado, pede para que José vá visitá-los para saber o que está acontecendo, né? Se está tudo bem com os irmãos dele. E o coitado de José chegando feliz da vida, e os irmãos, que ainda não estavam com o coração entregue a Deus, apesar de todos aqueles votos, eles pegam José. E por que essa história é contada? Porque essa é a história de Jacó, a Bíblia fala. Essa história ela é junta nesse capítulo 19 porque ela é uma história de Jacó. E aí eles pegam o filho preferido, né, de José, podemos dizer assim, ou mais achegado a ele, e eles queriam primeiro matar o irmão, depois jogam ele no poço. Assim, acho que você nunca fez isso com a sua irmã. Depois jogam ele no poço, depois vendem ele como escravo, e assim, até tinham se arrependido, mas já tinham ido longe demais, colocam ele como escravo, e depois ainda enganam o pai. O pai que tinha enganado, o pai dele, o pai que tinha enganado não sei quem, de repente ele é enganado pelos filhos. E aí a Bíblia fala, e o capítulo não fala que ele chora profundamente. Que aí
a dor nele foi muito grande. E que aí os filhos realmente, dessa vez, eles notaram que eles tinham ido longe demais. Você sabe que às vezes Deus permite que a gente passe por momentos de sofrimento e dor, porque o sofrimento e a dor fazem com que nós mais reflitamos sobre a vida e sobre os nossos atos do que os momentos de alegria e festa. E aquele momento de dor, quando eles viram o que eles tinham feito, porque a primeira vez eles tinham matado várias pessoas, da casa dos outros. A casa das outras pessoas é que prantearam, é que choraram por terem perdido, e pessoas que não tinham nada a ver, tá? Porque quem tinha abusado dela foi uma pessoa. Mas quem tinha chorado foram as mães de outras pessoas, foram os irmãos de outras pessoas, foram os filhos de outras pessoas. Quando eles agora colocam para dentro da casa deles essa questão, eles veem o que a dor da morte pode causar. A Bíblia fala que é quando eles param e refletem sobre os atos deles. Então, lá na frente, né, em outro capítulo, até quando volta, é muito diferente quando aparece isso, o modo como eles se portam perante depois, quando eles encontram José, né? Depois, sem dar spoilers dos demais capítulos. Mas eles modificam o modo de ser, porque eles viram a dor que eles tinham causado ao pai dele, a um dos grandes patriarcas aos grandes patriarcas do povo de Deus. E aí, naquele momento, eles decidem que, eu imagino que a maioria deles, a irmã White fala depois, que eles decidem que eles não mais agiriam dessa maneira. Que eles precisavam realmente ter um momento de comunhão com Deus. Inclusive, o capítulo que é cortado dessa história é o primeiro capítulo da Bíblia em que uma pessoa ela se arrepende do que fez e ela chega a dizer que uma outra mulher, e no caso ainda era mulher, era mais justa do que ele. Que é a história com Tamar, né, de Judá. Então, eles modificam naquele momento, por conta da dor e por conta dos atos deles, o modo deles verem as coisas e o modo e o caráter deles. E aí eu sempre faço a seguinte reflexão, Nicolas, com a gente aqui. Os nossos atos, e tá nessa onda né, agora, né? Que a igreja é culpada de tudo, o pessoal fala um monte. Eu te confesso que eu não estou entrando nessa polêmica. Eu gosto de ver, eu gosto do debate. Eu acho que a gente cresce através disso, com as críticas, com a reflexão, com tudo. É claro que tem aquela crítica que faz você ficar com mais raiva ainda, e tem aquela crítica que, obviamente, te faz refletir, né? E você se engrandecer. E aí, eu sempre falo uma coisa sobre os patriarcas da Bíblia. Deus não esconde como eles eram, porque Ele quer que nós nos sintamos também abraçados por Ele. E aí, em que sentido? Não é que o que eles faziam era certo. Não é que o que eles fizeram, Deus atestava que aquilo estava bom. Mas, independente do que eles fizeram, como eles buscaram a Deus, Deus não disse não. E transformou muitas das coisas que eles fizeram erradas em bênção depois. Não é que Deus vai nos dar bênçãos infinitas e vai nos fazer ter dinheiro e prosperidade nessa terra. Não é isso. Mas o que a Bíblia está dizendo é que, independente do quão mais longe você for, ainda tem espaço no povo de Deus para você. E esse é o grande detalhe da reflexão. A gente está falando de pessoas que venderam o irmão, sim, você nunca vendeu sua irmã. A gente está falando de pessoas que mataram uma centena de pessoas. A gente está falando de pessoas que enganaram 2 vezes, pessoas que utilizaram uma questão religiosa, como a circuncisão, para matar outras pessoas, para fazer o mal. E mesmo assim, essas pessoas, elas formaram as tribos do povo de Deus. Então, não é que o que eles faziam era certo. E esse é o detalhe. A gente não tem que fazer com que a igreja, a Bíblia, ela aceite o nosso modo de ser, o nosso modo de fazer. A Bíblia não tem que aceitar isso. Ela vai dizer o que é certo e errado. Mas o que a Bíblia quer que a gente saiba é que, independente se a gente está indo certo ou errado, se a gente não se desvia do ponto da fé,
do ponto do que realmente a gente deseja, a Bíblia está dizendo que, mesmo assim, você vai ser aceito. Não é que ele atestou e disse que tudo que você fez está certo, mas é que ele disse que, independente disso, você vai estar sendo certo, você vai estar sendo aceito por Deus. Então, às vezes, a gente tem que mudar o nosso foco. Não é que a igreja tem que se modernizar, muitas vezes tem, mas outras vezes não é isso. Não é que ela tem que se modernizar para me aceitar da maneira que eu sou, porque a sociedade mudou. Mas a gente tem que saber que a igreja tem que me aceitar do jeito que eu sou, porque Deus me aceita do jeito que eu sou, e que o Espírito Santo depois é que vai fazer o trabalho da gente nos modificar. Para a gente vai com o tempo nos modificando o modo de ser, para a gente chegar um pouquinho mais próximo do que Jesus era nessa terra. E esse, para mim, é um grande ensinamento dos patriarcas. Pessoas que venderam, que mataram, que fizeram isso, fizeram aquilo outro, mas que mesmo assim são os patriarcas do povo de Deus. Aquilo é o grau máximo da graça e da redenção de Cristo Jesus. Aquilo é o que mais... É como Deus fala, eu vou aceitar vocês, mesmo sendo vocês maus. Mesmo sendo vocês fazendo as coisas erradas. E esse é o grande detalhe. Deus tem que informar o que é certo. Mas ele diz que não tem condenação específica para quando você erra. E é isso que a gente tem que colocar na nossa cabeça e no nosso coração. Que a igreja ela pode até não concordar com aquilo que eu faço, mas ela vai aceitar. Pelo menos é o que ela tem que fazer. Ok, Nicolas? Ótimo, com certeza. Para quem chegou agora, gente, a gente está aqui, o Klaus ele fez um resumo aqui do capítulo 19, fez aqui uma introdução sobre a história, um pouco sobre um dos maiores patriarcas da história da Bíblia, né, onde sucedeu a história de Israel, de todas as tribos, a descendência, né, de onde sucederam os filhos de Israel aí, a partir de Jacó. E aí também a história o início, né? de José, né? A escolha de José e afim, e também sobre algumas coisas como o sofrimento, a importância do sofrimento para o crescimento da gente. Quem fala também isso na Bíblia é Paulo, né? Em Coríntios, em 2 Coríntios, ele relembra isso, a necessidade do nosso crescimento se dá pelo sofrimento, né? Infelizmente, hoje, para a gente crescer, a gente entende, a gente precisa do sofrimento em si. Para quem quiser entender um pouco isso, não gosto muito de ler a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia para entender isso, mas caso você queira um complemento, tem Ellen White, livros que, se você quiser, eu posso te passar fora dessa live aqui também. E se você quiser filosofia, também posso te passar coisas específicas, como o livro do Sofrimento de Kierkegaard, que também fala sobre isso, é um filósofo cristão, protestantista irlandês, que era contra a Igreja Católica, e ele falava também sobre sofrimento e a necessidade sobre isso, e falava também em relação à Igreja. A outra coisa também que o Klaus ele falou foi sobre a questão do hoje, a aceitação do nosso eu sobre a Igreja, né? A Igreja tem que mudar hoje, o eu tem que mudar hoje. O que eu tenho que aceitar na Igreja hoje? A Igreja tem que atualizar, eu tenho que atualizar, o que tem que mudar? Né? A gente sempre tem que lembrar, como ele disse, a gente sempre tem que lembrar que se a gente tem que colocar em primeiro lugar se isso vai colocar a gente mais próximo de Deus, se esse pensamento é para a gente ficar mais próximo de Deus, ou se é para trazer Deus mais perto da gente, né? Se esse for o caminho, vamos rever um pouco aí qual que está sendo o nosso pensamento e que a gente pode refazer aí, rever aí nossos conceitos para a gente pensar o que a gente pode fazer aí para melhorar um pouco nossa visão de mundo, né? E também pensar no outro, né? Não no eu. O que isso tá? O que eu posso sair da minha zona de conforto para melhorar também o local em que eu vivo, para trazer pessoas como os patriarcas, que eram pessoas que tiveram histórias tão diferentes do que se dá, pessoas que a gente tem como âmbito que andavam com Deus, né? E Deus transformou e estão hoje, né? Como pioneiras, pessoas que estiveram hoje estão com nome no grande livro, que é um grande manual para a gente hoje. É isso mesmo, Klaus? Peguei um pouco aí, mais ou menos, do contexto. O seu resumo é muito bom. Você deve ser muito bom de sinopse, hein? Peguei aí um resuminho aí para quem chegou agora, mas
eu recomendo vocês verem toda a explicação que o Klaus deu. Particularmente, Klaus, eu nunca te disse isso, acho que eu nunca tive a oportunidade. Eu gosto muito de ouvir as suas explicações de lições na escola Obrigado. sabatina e eu gosto muito de prestar atenção. Inclusive, hoje eu gostei muito, né? Inclusive, quando eu soube que você quer passar hoje, isso no capítulo de hoje, fico muito feliz. Infelizmente, eu já li esse livro, mas eu tinha recapitulado o capítulo 16, né? Mas que bom que eu já li já, né? E eu já li a Bíblia, então não foi nenhum spoiler para mim também sobre essas novidades aí, né? Mas que bom que a gente conseguiu fazer essa parceria hoje, né? Com certeza. Disposição. Pode fazer Obrigado. uma, pode fazer uma oração para a gente? Claro. Senhor Deus, amado Pai, queremos te rogar, Senhor, nessa manhã que se inicia para muitos no trabalho, que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre todos nós. Que o teu conforto, a tua paz inundem os nossos corações. Que onde passemos, levamos o conforto às pessoas, levamos a tua santa palavra e o teu santo sorriso. Abençoa-nos, livra-nos do mal, lembra daqueles que não têm nada, Senhor. Eu acho que travou a oração dele, gente. Eu vou aqui conosco, Senhor, que o Senhor possa também abençoar o nosso dia, todas as pessoas que estão aqui na lição hoje, as pessoas que também não puderam estar aqui hoje. Que o Senhor abençoe nossas lutas, nossas batalhas, para a gente que para que possamos finalizar esse dia com vitória, meu Deus. Esteja com o Klaus hoje também, esteja com sua família, esteja com cada um. Em nome de Jesus. Amém.